Para começar, Julie, a alimentação do Vamos. idoso realmente precisa ser diferente? A alimentação do idoso, ele sim, tem que ser diferenciada, né? Assim como várias outras fases da vida que a gente precisa de uma atenção, a do idoso principalmente, por várias alterações que passa, né, nessa fase, então que merecem uma atenção nutricional um pouco mais, um pouco melhor. Eu sempre tive essas dúvidas, Julie, né? Da questão da alimentação mais assertiva. Acontece muito Sim. isso, essa questão do paladar. Você escuta assim muito as famílias falarem essa queixa de não, meu pai está muito teimoso, muita birra. Entendo Acontece isso, muito. entendo. Aham. Julie, eu tenho dificuldade, ou melhor, né? Já tive algumas Hum, dificuldades em alguns sim, idosos com pesos maiores. Me pareça, e o pessoal que está aqui, as nossas famílias, assim, o idoso sim. realmente tem tendência a ganhar peso conforme o Ó, envelhecimento? sim. Conforme o envelhecimento, o nosso metabolismo, ele desacelera, né? Há essa desaceleração Uhum. no metabolismo e as escolhas alimentares também influenciam, além de medicação, né? Muitos idosos fazem o uso, né? Até por conta das patologias, das alterações que tiveram, fazem uso de muita medicação, corticoide, muitas outras medicações que já fazem aí, já tem essa tendência para um aumento do peso. Além dessas alterações externas, como medicação, como o estresse, como o próprio o próprio, né, o metabolismo que desacelera, a gente tem também a sarcopenia, que é uma síndrome que acomete principalmente os idosos, que é a diminuição da massa muscular e a tendência para um acúmulo de gordura, principalmente nessa região abdominal. Então, se o idoso não cuidar, se não tiver uma alimentação equilibrada, uma atividade física, a gente tem ali uma tendência para o acúmulo de gordura, para o aumento do Gordura, peso. né? Eu já venho Principalmente, né? sentindo isso. Eu já venho Mas você a sentindo. gente está cuidando. Me... Boa. Julie, é por dieta padrão? Não, dieta padrão, não. Eu não diria que ninguém, na verdade, tem uma dieta padrão. Até porque eu não diria que uma pessoa que está cuidando, que tem uma vida adulta, que tem uma série de atividade física, que tem uma alimentação equilibrada, essa pessoa não vai envelhecer como um adulto que tem uma vida mais sedentária, que não cuida da alimentação. Então, a gente não pode dizer que temos um padrão de dieta para o idoso. A gente tem alguns nutrientes que, com a velhice, a gente passa a absorver menos, como é o caso da vitamina B12, que normalmente idoso tem uma tendência para ter uma deficiência. Então, nesses pontos pontuais, assim, como a vitamina B12, como o zinco, por conta de muita medicação, né? Pode ter ali uma interação medicamentosa. Então, esses nutrientes pontuais, a gente pode estar observando em todos os idosos. Mas uma dieta padrão, não, porque depende muito de como essa pessoa chegou nessa idade, né? Para a gente definir Ou, ali o padrão. Para a ou gente melhor, é cada definir idoso com a sua história, né? exatamente, cada idoso com a sua história. Cada um com a sua. Tem, exatamente. Hoje a gente vê tem idoso super ativo, que ainda faz musculação, que faz atividade física, Uhum. e já tem idoso, né? Hoje já tem um idoso que na mesma idade já está numa situação que já precisa um pouco mais de atenção, já está numa situação um pouco mais debilitada, né? Então, a gente Pois. tem que avaliar mesmo, cada caso é um caso. A nutrição é É um assim em todas caso. as fases da vida. Cada caso é um caso.
É um caso, né? Ótimo, Julie. Isso. Agora, Julie, eu com os meus idosos que eu cuido, que eu já cuidei, a minha grande Sim. preocupação são os excessos. Inclusive, os meus filhos que eu cuido, nenhum tem problema de açúcar, nenhum são diabéticos. Maravilha. Portanto, portanto, eles fazem o excesso, principalmente aqui onde eu moro, em Lisboa, né? Os idosos que eu acompanho, eles mesmo se entregam ao açúcar. E eu fico com uma Uhum. preocupação muito grande, né? Que uma coisa a gente sabe que o açúcar não é um dos grandes venenos hoje em dia, se estuda muito isso. Eu queria que você me O ajudasse excesso, aqui né? como é que eu posso orientar esse idoso de uma maneira mais assertiva, mais persuasiva, para que ele entenda que o açúcar é mal e não dizer não coma doce, que isso faz mal, porque isso já é clichê, né? Isso a gente já faz É, no nosso dia a dia. Me na ajude. verdade, até na nutrição, hoje em dia, a gente já tenta, não é, a gente já tenta acabar com isso, assim, né? Não coma doce que faz mal, né? Não, o açúcar é o vilão. Na verdade, é ele entender que ele está numa situação, que ele chegou ali, né, numa fase da vida que o corpo não é mais o mesmo, o organismo não é mais o mesmo. Ele não vai conseguir digerir esse açúcar da mesma forma como ele digeria há anos atrás. Então, a gente Ótimo. mostrar a única forma como a gente, profissional da saúde, os familiares, os cuidadores, as Uhum. pessoas que cuidam desse idoso, mostrar para ele as consequências, né? Eu sei que talvez, às vezes, eles podem pensar assim, muitos idosos pensam, mas eu já cheguei nessa idade, vou estar pensando em consequência, né? Mas mostrar mesmo que as consequências reais, porque mostrar que ele ainda pode viver ainda mais Os e malefícios são realmente maiores do os que os malefícios. benefícios, né, Júlia? Exatamente, exatamente. Mostrar para ele que não precisa comer tudo de uma vez agora, vamos guardar para mais tarde, né? E é como eu disse, normalmente os idosos eles tendem a procurar alimentos mais doces por conta dessa perda do paladar. Então, mostrar para ele, oh, talvez você esteja assim, porque a gente está nessa situação aqui, Verdade, faz né? sentido. A Faz gente, sentido, gente, para entendeu? você. Isso. É porque você está passando por esse processo, por isso que você não está. Porque às vezes ele está ali comendo aquele doce, mas ele não está sentindo o gosto. Então, o que que acontece? Verdade. Ele está ali comendo mais, mas na tentativa mesmo de algum momento ele sentir. Então, é mostrar que fisiologicamente perdeu né? Tá se perdendo esse paladar, mostrar que ele já conseguiu, que você já comeu, vamos tentar guardar, é ter muita É, paciência mesmo. É paciência, é. você que está do outro lado também entender, né, que Uhum. às vezes são só alterações e tentar mesmo, aos Ah, tá pouquinhos, vendo aí? Alguém né? aqui mais se identifica em dizer como lidar com o idoso para dizer que não comer doce? A Júlia já deu aí o excelente caminho, né, Júlia? Mostrar mais que é mais Isso. malefícios do que benefícios. Isso, mostrar, Júlia, né? com... Tentar mostrar para ele o que é que pode estar acontecendo com ele. E essas. Júlia, tá. Eu Hum, sempre ouvi falar dos meus pais, assim, nessa vida inteira, né? Que comida boa é a comida do dia. E muitas vezes, por várias questões, a gente acaba fazendo comida e congelando. Qual é a minha dúvida? Se existe dúvida aqui de mais alguém, coloca aí no chat. E o armazenamento. Depende do sim, tipo de alimento, ou a gente pode congelar e comer quando quiser. Que isso também é uma coisa que a isso. gente perde ou não perde o valor Não, nutricional não de perde. tempo. Não perde, né? Agora a gente está falando em muito tempo, como assim, né? 6 meses. Porque normalmente aqui a gente fazer um feijão, você pode é, congelar e ele vai estar Uhum. normal, né? Alimento a gente consegue. Inclusive, é uma das formas que a gente faz para estar tentando ali montar uma rotina de alimentação, que a gente sabe que muitas vezes a correria do dia não dá para estar sempre, né, fazendo comida todo dia.
Então, Claro. congelar é uma alternativa, sim. E não, a gente não perde o valor nutricional, não. É melhor congelar e comer do que não por conta da correria, não fazer e comer até outras coisas que não seriam tão nutricionalmente melhor, né? Por conta da Aham. correria. Então, não. Foi. Então, a gente pode sim estar congelando os alimentos, eles não perdem o seu valor nutricional. Falando, Júlia, sobre dicas, alguma dica que a gente não pode faltar, você tem sua história, né? Seu coisa, mas qual é a dica que pode faltar dentro da alimentação saudável? Então, eu acho que um macronutriente, na verdade, que não pode faltar Isso. na mesa do idoso é a proteína. A proteína, ela vai fazer com que diminua ou até retarde os sintomas, principalmente da sarcopenia, né? Que foi a síndrome que eu falei mais cedo, que é aquela da perda de massa muscular, né? E essa síndrome é muito importante que a gente consiga retardar ou até evitá-la ao máximo, né? Então, e o consumo de proteína é muito importante. Muitos idosos, eles deixam de comer proteína, né? Às vezes por conta da dentição, né, que está ali prejudicada, mas ainda assim, mesmo se for o caso de um idoso com a Pode dentição falar, Júlia. prejudicada, a gente tenta, a gente tenta incentivar, né? A gente faz ali uma proteína desfiada, liquidificada, mas a gente faz com que esse idoso coma essa proteína, porque é muito importante, principalmente para a prevenção da sarcopenia, né? A perda de massa muscular, ela pode causar muitas consequências, principalmente quedas, fraturas, né? O idoso ele já está propício a isso. Então, se tem um macronutriente, se tem um alimento que eu daria a dica para não faltar no prato do idoso, é a proteína, em todas as refeições. Então, não é proteína só no almoço, não, gente. A gente proteína em todas as outras refeições também durante o dia. Chegou uma pergunta aqui, né? Um comentário que a minha mãe está comendo muito pouco. Nada tá bom para ela e os legumes ela já não come mais. Então, muita rejeita alimentar, né? É muito comum que os idosos eles comecem a rejeitar os alimentos. Eu falei mais cedo e normalmente a gente tem que ter muita paciência porque é uma alteração fisiológica. Esse idoso provavelmente ele já começou a perder o paladar, então ele não sente mais tão bem o gosto das coisas, né? Por isso que ele não está se sentindo tanto prazer em se alimentar. Então, vamos melhorar essas preparações, melhorar a cara, abusar aí dos temperos, das ervas, para estar melhorando o sabor desse alimento e tentar, né, ofertar outros alimentos, ter paciência mesmo. Esse idoso ele está passando por várias alterações fisiológicas, psicológicas, então é muita paciência, né? Buscar conhecimento para tentar entender o que está acontecendo com esse idoso. E se não conseguirem, né, sozinho, busque ajuda de psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, nutricionistas. E é isso aí, né? Entrem no Instagram da Educar para cuidar, para conhecer um pouco mais desse projeto que ajuda famílias a cuidar, né, de idosos. E é isso aí. Entrem no meu Instagram também para conhecer um pouco mais. E espero que a gente remarque, né, a live. Vamos marcar uma outra para tentar conversar um pouco melhor, com a internet um pouco melhor. Né? Mas obrigada a todos que ficaram aqui. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer também aí. Esse tema, Valquíria falou, e esse tema foi muito importante. Esse tema é muito importante, né? No começo da live eu estava falando para a Tati que eu estava lendo que a Organização Mundial de Não me Saúde escuta? falou que até 2050 a gente vai ter 2 bilhões de idosos. Então a gente precisa se preparar, né, para esse futuro tão próximo.
Então, esse tema é muito importante. Então, e que venha outras lives para a gente se aprofundar e falar cada vez mais sobre esse assunto.